Mas o que motivou essas pessoas que lutavam apenas para sobreviver a pintar? A grande maioria dessas imagens parece retratar animais. Uma descoberta chocante emergiu das profundezas da Terra. Pinturas rupestres que desafiam tudo o que pensávamos sobre a história da humanidade. Especialistas estão perplexos com a idade e o estilo dessas obras de arte misteriosas. Será que essa descoberta pode mudar nossa compreensão sobre nossos ancestrais? O que essas imagens antigas realmente significam? Qual a sua verdadeira idade? Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdade. Uma descoberta subterrânea, oculta, revelada por um levantamento de rotina. A exploração começou durante um trabalho de campo geológico típico. Uma equipe foi encarregada de mapear as formações geológicas em uma área desolada de Badlands. Essa parte da região era considerada vazia e sem grande importância histórica. Nenhuma estrutura antiga jamais havia sido encontrada ali. Nenhum objeto antigo havia sido registrado. Não havia indícios de civilizações anteriores. E nada nos registros anteriores indicava que a área tivesse qualquer valor, além de informações geológicas básicas. Devido a isso, os cientistas iniciaram a tarefa com pouca esperança de encontrar algo interessante. A Terra era vista como comum pacífica e sem probabilidade de revelar nada fora do comum. Tudo mudou quando uma varredura por satélite revelou uma descoberta surpreendente no subsolo. Um padrão anormal foi detectado em uma das imagens, sugerindo um espaço oco onde deveria haver rocha sólida. Inicialmente, essa descoberta foi descartada como uma possível falha. Os operadores suspeitaram que um problema técnico estivesse causando a leitura atípica. Problemas com o software durante as varreduras são frequentes principalmente em terrenos acidentados. Por precaução, a equipe decidiu reiniciar o sistema e realizar a varredura novamente. A segunda varredura apresentou o mesmo resultado, mostrando o espaço oco no mesmo local. Para ter certeza, a equipe realizou mais varreduras de diferentes ângulos e com diferentes filtros. Eles também verificaram dados antigos da área. Todos os testes mostraram o mesmo resultado. A anomalia permaneceu a mesma sem desaparecer ou se alterar. Essa consistência demonstrou que não se tratava de um erro aleatório ou de um problema do sistema. Ao examinarem as imagens com mais atenção, os analistas notaram outro detalhe interessante. Ao contrário das cavernas subterrâneas naturais, a forma da cavidade não apresentava o contorno irregular e acidentado típico causado pela água, pressão e erosão. As cavernas naturais geralmente têm paredes curvas e sinuosas, sem uma estrutura definida, mas esse vazio era diferente. A formação apresentava bordas retas e cantos definidos, e sua profundidade variava de forma suave e controlada, em vez dos padrões irregulares observados em cavernas formadas por forças naturais. Essas características únicas suscitaram preocupações entre os analistas. Alguns pesquisadores mostraram-se cautelosos ao sugerir que a formação parecia ter sido moldada intencionalmente. Era difícil acreditar nessa ideia, especialmente por causa do local onde foi encontrado. O lugar era muito isolado e não havia registro de qualquer atividade humana anterior ali. Não havia explicação óbvia para a construção de algo naquele local. No entanto, o formato do espaço vazio não pôde ser explicado por processos geológicos naturais. Essa descoberta mostrou o quanto do mundo subterrâneo da Terra ainda é um mistério a ser explorado. A equipe entrou em contato com guias locais para obter mais informações sobre a área. Esses guias compartilharam informações que haviam sido transmitidas por meio de suas experiências e viagens. Eles mencionaram que as pessoas geralmente evitavam aquela parte da cordilheira por ser considerada uma terra estranha. Alguns até afirmavam que os animais evitavam pastar naquela área. Outros mencionaram que o som não se comportava normalmente ali, com gritos produzindo pouco eco. Embora esses relatos não tivessem comprovação científica, aumentaram a preocupação já gerada pelas varreduras. Devido às crescentes evidências, uma pequena equipe foi enviada para investigar o local. Ao chegarem às coordenadas, avistaram uma parte da crista que lhes chamou a atenção.
Observaram uma pequena depressão na superfície da rocha. A pedra naquela área parecia quebrada de uma forma atípica para os padrões de erosão vistos em outras partes das Badlands. A fragmentação parecia mais concentrada e organizada. Em vez de estar dispersa pelo vento ou pela água, scanners portáteis foram usados no local para confirmar os dados de satélite. As varreduras mostraram que havia um espaço oco atrás da rocha fraturada, correspondendo à profundidade observada de cima. Essa confirmação foi crucial para verificar a existência e a localização da cavidade subterrânea. Após uma análise mais detalhada, descobriu-se uma linha vertical reta na face da rocha. Além disso, uma faixa de pedra próxima apresentava uma cor distinta, diferente do restante do material. As características indicavam que a área poderia ter sido uma abertura no passado. Com o passar do tempo, parece que ela desabou e se fechou. Encontraram vestígios de material orgânico em um local onde não deveriam ter permanecido. A existência desse material indicava que algo ou alguém havia entrado em contato com a entrada antes do desabamento. Ao analisar todas as evidências em conjunto, ficou claro que a equipe havia encontrado uma entrada selada para uma cavidade subterrânea. Essa descoberta foi corroborada por múltiplas varreduras pelo formato da rocha, pelo fluxo de ar e por marcadores químicos. O projeto oculto dos túneis e as perguntas sem resposta. Assim que a entrada selada foi completamente liberada, a equipe se deparou com uma descoberta surpreendente. O túnel descia abruptamente muito mais íngreme do que qualquer um esperava. Essa queda abrupta pegou todos de surpresa, fazendo com que o grupo prosseguisse com cautela e inspecionasse a área mais de perto. Ao iluminarem as paredes com suas lanternas, notaram outro detalhe incomum. As superfícies eram notavelmente lisas, indicando um contato prolongado e deliberado ao longo de um longo período de tempo. Em certas áreas, as paredes apresentavam um leve brilho, o que geralmente ocorre quando a superfície é tocada, escovada ou esfregada repetidamente da mesma maneira. Esse brilho não surge rapidamente e requer movimentação constante. Ao examinar o túnel, a equipe percebeu que os pontos de desgaste seguiam um padrão específico ao longo do corredor. Um geólogo observou que o padrão de desgaste consistente não poderia ser resultado de causas naturais aleatórias, pois era uniforme e controlado demais. Essa descoberta gerou preocupação, pois indicava que algo havia passado pelo túnel diversas vezes antes do colapso da câmara. A equipe que explorava a passagem ficou surpresa ao descobrir que ela havia sido usada no passado. Essa descoberta os fez questionar o propósito do túnel e quem ou o que o teria atravessado. Ao se aventurarem mais adiante, notaram um fenômeno estranho. O som se comportava de maneira diferente lá dentro. As vozes soavam mais baixas e os passos não ecoavam como esperado. Isso dificultava determinar a distância do som, pois ele se dissipava rapidamente. Alguns membros da equipe até pararam de falar completamente devido ao silêncio sepulcral e à sensação de alerta aguçado. De acordo com anotações feitas no local, mas não verificadas, alguns membros da equipe acreditavam que o silêncio no túnel era muito intenso. Eles pressentiam que algo no túnel influenciava a propagação do som. Embora fosse difícil de medir essa sensação, foi compartilhada por várias pessoas. Conforme avançavam, não conseguiam ignorar o formato peculiar do túnel. Ele se estreitava e se alargava repentinamente em intervalos regulares. Cada alargamento criava um pequeno espaço lateral que se ramificava do corredor principal. Os espaços laterais estavam vazios, sem entulhos, pedras soltas ou depósitos minerais. Pareciam organizados e intocados, o que não era típico de uma caverna natural. Um arqueólogo observou a disposição uniforme dos espaços, sugerindo um projeto intencional. O padrão consistente entre as seções despertou curiosidade. Os membros da equipe especularam se o túnel havia sido construído deliberadamente.
Ninguém conseguia descobrir quem fez a passagem ou por que ela estava escondida em um local remoto. À medida que o grupo avançava, suas luzes revelavam características diferentes das anteriores. Algumas estrias minerais na rocha brilhavam levemente em verde quando expostas à luz. O brilho não era aleatório, mas formava longas linhas que se estendiam por toda a passagem. O grupo seguiu cuidadosamente as linhas brilhantes, tentando descobrir por que elas brilhavam. Alguns membros da equipe achavam que o brilho era apenas uma característica natural da rocha. Outros se perguntavam por que o brilho aparecia apenas em certos pontos e seguia padrões distintos. Isso levou alguns membros da equipe a considerarem que as linhas brilhantes poderiam ter sido colocadas propositalmente para auxiliar na navegação pela caverna. As leituras do ar complicaram ainda mais a situação. Previa-se que os níveis de oxigênio cairiam a essa profundidade, mas os monitores não mostraram nenhuma mudança significativa. As medições permaneceram estáveis. Um técnico observou que os dados se assemelhavam ao que seria observado em um ambiente controlado e não em uma área subterrânea profunda. Não havia aberturas ou respiros aparentes que pudessem explicar esse equilíbrio. O ar parado dava a impressão de que a atmosfera do túnel havia sido controlada anteriormente. Embora difícil de acreditar, as evidências não forneciam uma explicação alternativa clara. Após uma inspeção mais detalhada das paredes, a equipe descobriu mais marcas. Linhas retas e perfeitamente posicionadas foram gravadas em várias partes da pedra. As marcas encontradas não pareciam ter sido feitas por ferramentas de pedra, pois eram muito nítidas e precisas. A precisão das marcas indicava que um instrumento mais preciso havia sido usado diferente de tudo o que se viu na história humana primitiva. A equipe tinha opiniões divergentes sobre a descoberta, com alguns acreditando que as marcas poderiam ser formações naturais. No entanto, outros discordaram, apontando a consistência e a localização das marcas como evidência contrária a essa explicação. A situação se complicou ainda mais quando os monitores de vibração foram inspecionados. Os resultados revelaram espaços vazios mais adentro da montanha que não faziam parte do traçado conhecido da caverna. Essas câmaras pareciam estar localizadas atrás de paredes sólidas, em uma disposição estranha, que não parecia natural. Cada leitura sugeria a presença de uma estrutura maior e oculta, além dos túneis conhecidos. Conforme a equipe avançava, começaram a ter a sensação de que a descida havia sido planejada e não aleatória. Os rastros luminosos, o ar estável, as marcações precisas e as câmaras ocultas indicavam a mesma direção. Evidências de humanos primitivos avançados. A câmara no fundo da descida era maior e mais organizada do que o esperado. O chão era plano sólido e surpreendentemente intacto. No meio havia fragmentos que pareciam cuidadosamente dispostos ao redor de uma plataforma de pedra. Inicialmente, a equipe pensou que esses fragmentos fossem apenas pedaços de rocha quebrados. No entanto, após uma análise mais detalhada, perceberam que os fragmentos tinham bordas nítidas e eram todos da mesma espessura. O formato era preciso diferente de tudo o que já havia sido visto na região. O nível de habilidade demonstrado sugeria um método de trabalho com os materiais que não se acreditava existir naquela época. Os fragmentos indicavam que a câmara foi intencionalmente organizada e preparada, demonstrando um nível de planejamento e habilidade que superava as expectativas. Enquanto a equipe registrava esses fragmentos, um arqueólogo que investigava a extremidade oposta da sala encontrou algo significativo. Encontraram um braço esquelético parcialmente enterrado em solo compactado. Escavações adicionais revelaram um corpo completo deitado de lado, em uma posição específica. Rapidamente, mais 2 esqueletos foram encontrados, cada um colocado deliberadamente da mesma forma que o primeiro. Ficou claro que esses corpos não estavam espalhados aleatoriamente, mas sim dispostos intencionalmente de forma organizada, indicando uma prática cultural até então desconhecida para esse período. A equipe rapidamente coletou amostras para datação por radiocarbono.
Quando os resultados chegaram, desencadearam intensos debates entre os arqueólogos. Os restos mortais foram datados de aproximadamente 120 mil anos, muito mais antigos do que o período estabelecido para a cultura humana organizada na região. Durante esse período, acreditava-se que os humanos não construíam câmaras, não desenvolviam métodos de armazenamento, nem estabeleciam áreas habitacionais estruturadas. Essa descoberta questionou a compreensão existente sobre o comportamento humano na região. Após uma investigação mais aprofundada, informações ainda mais surpreendentes foram descobertas nos esqueletos. Embora as proporções parecessem humanas, eram diferentes do habitual. Os ossos dos membros eram um pouco mais longos do que o normal, e os crânios apresentavam arcos cranianos mais espessos. Essas características estavam presentes em todos os indivíduos e não foram consideradas anormalidades. Os antropólogos descobriram que os esqueletos não pertenciam a nenhum grupo humano conhecido daquela época ou região. As descobertas sugeriam a presença de uma população desconhecida que não havia sido documentada anteriormente. Sinais de atividade organizada eram visíveis ao redor dos esqueletos. Os depósitos de argila próximos à plataforma apresentavam impressões repetidas que formavam figuras regulares semelhantes a fossas de armazenamento dispostas em uma grade. Isso sugeria que a câmara outrora continha suprimentos ou objetos guardados em uma ordem específica. Esse tipo de organização era surpreendente para as pessoas daquela época, já que se acreditava que a vida humana primitiva era mais desordenada e desorganizada. Acima da camada de argila, os cientistas descobriram uma pequena quantidade de fuligem. Os testes revelaram que ela era diferente da fuligem normalmente produzida pela queima de madeira ou plantas em sítios arqueológicos. Isso pode significar que houve uma maneira deliberada e controlada de criar luz ou calor, demonstrando um alto nível de conhecimento tecnológico nunca antes visto. Alguns pesquisadores acreditam que essa descoberta pode ser a prova de uma técnica de iluminação mais avançada. Diversas amostras de sedimento continham fragmentos de fibras entrelaçadas. Essas fibras duraram mais do que o esperado, sugerindo que a câmara permaneceu estável por um longo período. A descoberta dessas fibras demonstrou que as pessoas que habitavam a câmara sabiam tecer uma habilidade incomum para humanos dessa época e evidencia as capacidades avançadas desse grupo. As paredes da câmara apresentavam marcas claras que se assemelhavam a formas e linhas simples. Essas marcas pareciam constituir um esquema ou sistema de referência, embora seu significado fosse incerto. A forma como estavam organizadas sugeria que haviam sido planejadas propositalmente, e não apenas rabiscos aleatórios. Ao analisar todas as evidências, ficou claro que a cultura era altamente estruturada e organizada. Os sepultamentos foram cuidadosamente planejados e organizados. A câmara foi bem conservada e utilizada de forma a demonstrar cuidado, planejamento e conhecimento dos materiais. Os objetos foram armazenados em locais específicos e a luz e o calor foram controlados com precisão. Eles também utilizavam técnicas específicas de tecelagem. Rituais ocultos da câmara antiga. A equipe teve que caminhar em fila indiana por uma passagem estreita para chegar à próxima câmara. Eles precisavam ser cautelosos a cada passo. À medida que avançavam, o espaço se abria mais, permitindo-lhes ajustar as luzes. As paredes começaram a mostrar sinais das pessoas que ali estiveram antes. Era evidente que o lugar tinha sido usado para mais do que apenas abrigo, pois havia indícios de rituais. Inicialmente, as marcas nas paredes eram quase invisíveis, devido aos depósitos minerais que as cobriam. A equipe removeu cuidadosamente o sedimento solto, revelando formas desenhadas com pigmentos escuros e traços irregulares. Algumas formas eram linhas simples agrupadas, enquanto outras eram padrões curvos que se repetiam nas paredes. Os desenhos não se assemelhavam a nenhuma arte pré-histórica conhecida na região. O posicionamento das formas parecia deliberado, como se tivessem sido dispostas para guiar o olhar do observador de um ponto a outro. Perto da parede do fundo,
a equipe descobriu uma laje de pedra ligeiramente elevada em relação ao chão. A superfície da laje havia sido alisada com grande precisão. Havia resquícios de cinzas pigmento e uma substância orgânica desconhecida aderidos às bordas da laje. Uma análise mais detalhada indicou que a laje provavelmente foi usada diversas vezes para fins cerimoniais. Alguns membros da equipe pensaram que poderia ser um altar, enquanto outros acreditavam que era usado como plataforma para preparar materiais para rituais. No entanto, nenhuma das explicações justificava completamente os resíduos ou a colocação estratégica da laje na câmara. Sua localização precisa sugeria que ela tinha grande importância. Ao lado da laje de pedra, havia pinturas antigas de figuras na parede inferior. A ação do tempo danificou as obras de arte, restando apenas fragmentos visíveis. Pequenas figuras humanoides estavam ajoelhadas em semicírculo, com uma figura maior acima delas, estendendo os braços. A cabeça e a parte superior da figura maior estavam desgastadas, dificultando a identificação. Mesmo com partes da pintura faltando, parecia tratar-se de uma cena cerimonial. Inicialmente pensou-se que as figuras menores estivessem demonstrando submissão ou fazendo uma oferenda, mas sem a imagem completa, o significado exato permanecia incerto. Em outra parede foram vistas impressões de mãos em duas cores. Uma fileira mostrava mãos inteiras pressionadas contra a parede. A fileira abaixo mostrava mãos com dedos faltando ou com formatos alterados, sugerindo que foram intencionalmente modificadas antes de serem impressas. Essa descoberta deixou alguns membros da equipe inquietos. Alguns pensaram que as impressões digitais poderiam representar diferentes grupos ou funções na sociedade. Outros acharam que poderiam ser marcadores simbólicos usados em rituais. Ninguém conseguia chegar a um consenso. Então, o debate continuou. O chão da câmara apresentava um novo mistério com pedras dispostas em um círculo quase perfeito. Foram encontradas evidências de fogueiras acesas repetidamente ao longo da borda interna, indicando que não era usado para cozinhar ou simplesmente para aquecimento. A disposição dos elementos parecia fazer parte de atividades rituais. As marcas nas paredes, as impressões de mãos e as formações rochosas revelavam que a cultura agia com um propósito deliberado. Cada elemento possuía um significado específico. A câmara era ainda mais impressionante devido à antiguidade dos restos mortais. Nenhum dos aspectos cerimoniais correspondia aos períodos sugeridos pelos restos esqueléticos encontrados anteriormente. Havia provas claras de um comportamento ritual complexo, mas ninguém conseguia explicar como essas práticas existiam há tanto tempo. Cada detalhe suscitava mais perguntas do que respostas. A equipe terminou de registrar a última parte da câmara quando avistou uma passagem bloqueada na extremidade oposta. As pedras no teto estavam dispostas de maneira incomum em comparação com o restante dos destroços. Parecia que tinham sido colocados ali de propósito e não resultado de um desabamento. Parecia uma barreira construída propositadamente. Quando assim a equipe começou a remover o bloqueio, a temperatura na sala mudou um pouco. Uma pequena corrente de ar seco escapava de trás das rochas. O que quer que estivesse selado ali dentro permanecia protegido há muito tempo. O selamento intencional sugeria segredos ocultos de séculos atrás, apenas à espera de serem descobertos. Cada parte da câmara demonstrava que havia sido criada intencionalmente. As inscrições, as impressões de mãos, a laje de pedra, as figuras pintadas e a fogueira revelavam uma cultura capaz de planejar cuidadosamente, pensar simbolicamente e realizar práticas cerimoniais repetidas. A Câmara das Pinturas Impossíveis. Quando o último obstáculo foi removido e a pesada laje mofada, uma lufada de ar mofado, emanou do espaço escuro. A entrada se alargava gradualmente o suficiente para a equipe entrar.
Suas luzes iluminaram a câmara e todos pararam abruptamente. As paredes estavam adornadas com pinturas grandes e intrincadas e notavelmente bem conservadas. As cores pareciam vibrantes, quase como se tivessem sido pintadas recentemente, apesar da antiguidade da câmara. Era intrigante para todos como uma obra de arte de tamanha antiguidade havia permanecido intacta por tantos anos. O maior painel que observaram inicialmente mostrava um grupo de figuras humanas em pé, próximas umas das outras formando um círculo. Cada corpo apresentava linhas detalhadas nos braços, costelas e crânio, assemelhando-se a diagramas de estruturas internas do corpo com um nível de precisão surpreendente para a época. Com base nos restos mortais encontrados no local, estimou-se que a cena tivesse 120 mil anos. Um especialista médico apontou que algumas das características representadas eram desconhecidas para as civilizações antigas. Era um mistério como os humanos daquela época antiga poderiam ter um conhecimento tão avançado. Ao lado do círculo, havia outra figura mais alta que os humanos com braços longos e corpo esguio. Essa figura não se assemelhava a nenhuma espécie humana conhecida. Sua cabeça era alongada e não possuía traços faciais distintos. A maneira como estava posicionada sugeria que observava o grupo. Uma linha de pigmento escuro estendia-se de sua mão até os humanos, conectando-os de forma intencional. Alguns membros da equipe acharam que parecia um momento de aprendizado, como se a figura estivesse guiando os humanos. O painel seguinte era ainda mais perturbador. Mostrava uma pessoa deitada no chão com outras duas em pé ao lado dela. Acima deles, uma figura alta e não humana pairava olhando para baixo como se estivesse supervisionando. A pessoa no chão tinha o peito aberto, revelando seus órgãos internos de forma clara e chocante. Alguns especialistas acreditavam que se tratava de um sacrifício ritual, enquanto outros pensavam que poderia ser uma cirurgia ou um exame científico. Nenhum dos pesquisadores se sentiu à vontade para expressar sua interpretação em voz alta. Mais adiante, na parede, havia quadros de pessoas em volta de uma fogueira. As chamas na pintura pareciam se mover porque eram pintadas com cores diferentes. As pessoas na pintura estavam com os braços erguidos e havia uma figura alta acima delas. Ao redor da figura alta, também havia formas menores que pareciam corpos despedaçados ou objetos em queda. A mensagem da pintura não era clara, mas parecia tratar de destruição ou sacrifício. Outro mural retratava uma cena onde a terra estava desmoronando. Figuras sombrias emergiam do chão, enquanto pessoas corriam em direção a uma pequena abertura. Em um canto, uma pessoa alta permanecia sozinha contemplando a destruição. A imagem sugeria que essa pessoa sabia o que ia acontecer. No entanto, nenhuma evidência científica comprovava a ocorrência de um desastre dessa magnitude no momento indicado pela sala. Cada parede da câmara continha desenhos que questionavam nossa compreensão sobre o desenvolvimento humano. A precisão e o detalhe dos desenhos, juntamente com a presença de uma criatura desconhecida, dificultaram a datação da câmara. As imagens contradiziam o conhecimento científico histórico e biológico da época. Assim que a equipe retirou as pinturas da caverna em segurança, perceberam que haviam descoberto algo muito complexo e difícil de compreender. Os detalhes nas obras de arte estavam além do seu conhecimento. Havia muitas diferenças em relação ao que se sabia sobre a história para serem ignoradas. A equipe decidiu enviar suas descobertas a especialistas para uma análise mais aprofundada. A responsabilidade de interpretar o conteúdo da câmara passou da equipe de campo para esses especialistas que agora tinham o desafio de desvendar o verdadeiro significado por trás das imagens. A câmara ainda era um mistério. Cada parede estava coberta de conhecimento estranho, detalhes intrincados sobre a vida e representações de instrução, devastação e cerimônias. As figuras humanoides, seus símbolos e o observador sobrenatural não se encaixavam em nenhum período histórico conhecido. Nenhum estudo anterior conseguiu esclarecer nada sobre a câmara. Cabia aos especialistas decifrar as mensagens contidas nessas pinturas.
Eles precisavam analisar cada aspecto, estabelecer conexões com o passado e tentar decifrar o significado de informações que pareciam impossíveis de conhecer. A câmara é um símbolo de algo difícil de compreender completamente. As paredes da câmara contêm informações que podem mudar nosso conhecimento da história e evolução da humanidade. As imagens dentro da câmara levantam questões sobre inteligência, biologia e cultura que remontam a tempos mais antigos do que se pensava anteriormente. Os cientistas ainda estão se esforçando para compreender a câmara, suas figuras e seus detalhes intrincados. A descoberta mostrou os desafios de se realizar pesquisas de campo. A equipe conseguiu gravar, proteger e observar, mas a compreensão das descobertas exigiu conhecimento específico. A câmara apresentou uma situação em que a equipe teve que lidar com algo desconhecido. As pinturas da câmara não deveriam existir. As imagens capturadas na câmara foram rapidamente compartilhadas com especialistas. As pessoas tiveram reações fortes e imediatas às imagens. Nenhum grupo em particular queria ficar encarregado de descobrir o que a equipe havia encontrado. Alguns arqueólogos acreditavam que as pinturas foram adicionadas muito depois da construção da câmara, mas os testes mostraram que a tinta era tão antiga quanto as paredes da câmara. Essa revelação deixou muitos especialistas apreensivos. Antropólogos estudaram os desenhos minuciosamente e observaram que era improvável que qualquer grupo pré-histórico tivesse a capacidade de criar imagens anatômicas tão detalhadas. Alguns especialistas argumentaram que as imagens eram simbólicas em vez de realistas, mas as estruturas internas precisas sugeriam o contrário. Alguns especialistas reconheceram que os desenhos se assemelhavam a diagramas encontrados em textos médicos antigos escritos milhares de anos depois. Essa descoberta interrompeu a discussão. Ninguém conseguia explicar como esse conhecimento poderia ter existido durante o período indicado pela datação. A figura alta causou muita tensão na sala. Os especialistas não conseguiram chegar a um consenso sobre seu significado. Alguns achavam que era um símbolo espiritual ou um ser mítico. Outros observaram que as proporções eram exatas demais para serem inventadas. Alguns pesquisadores compararam a figura a pinturas rupestres antigas de diferentes regiões, mas nenhum desses exemplos apresentava tantos detalhes quanto este. A figura continuava aparecendo sempre em um papel de guia ou observador. Essa consistência preocupou muitos pesquisadores e sugeriu algum tipo de influência, em vez de ser apenas um mito. Cenas de procedimentos médicos e sacrifícios levaram a mais discussões. Especialistas médicos concordaram que a maneira como o tórax e os órgãos internos eram mostrados estava correta e não era apenas um palpite. Alguns acreditam que o grupo descobriu esses detalhes por tentativa e erro. Outros afirmam que não há provas arqueológicas de práticas tão avançadas naquela época. O debate rapidamente passou da interpretação para a preocupação. Geólogos se envolveram na discussão após analisarem o mural da destruição. Eles tentaram compará-lo a impactos e desastres ambientais do passado, mas não encontraram semelhanças. O nível de devastação mostrado na imagem era diferente de tudo o que havia sido documentado até então. Alguns pesquisadores sugeriram que a cena poderia ser uma premonição de um evento futuro, em vez de algo que já havia acontecido, causando ainda mais inquietação. Ao final da primeira semana de estudo das pinturas, duas ideias principais emergiram. Um grupo acreditava que as pinturas eram simbólicas e demonstravam uma cultura criativa com imaginação avançada. O outro grupo argumentou que as descobertas desafiavam o que sabemos sobre a história da humanidade. Apesar das diferenças, ambos os lados concordavam em um ponto: a existência dessas pinturas era inesperada. Com a chegada de mais especialistas, as conversas se intensificaram. A Câmara havia colocado a comunidade científica numa posição desconfortável. A questão principal já não era apenas a interpretação das pinturas. Em vez disso, a principal questão passou a ser como as pinturas foram criadas. As informações da Câmara não deveriam ter sido compartilhadas com o público como de fato aconteceu.
E-mails mencionados posteriormente em outras reportagens revelaram que alguns departamentos sugeriram adiar a divulgação das imagens até que houvesse mais contexto. Eles alegaram que era para evitar a disseminação de informações falsas. O verdadeiro motivo era que não havia explicação que se sustentasse diante de um questionamento público. À medida que as discussões se intensificavam, o acesso ao site foi gradualmente restringido. Apenas alguns pesquisadores ainda estavam envolvidos, e eles receberam apenas parte da documentação em vez de tudo. Os primeiros analistas começaram a perceber diferenças na forma como suas declarações eram resumidas. Alguns disseram que suas explicações foram alteradas para parecerem mais cuidadosas. Outros notaram que suas preocupações haviam desaparecido completamente. Não ficou claro se isso foi intencional ou devido ao controle administrativo. Os relatórios oficiais sobre a Câmara davam a entender que se tratava de uma descoberta incomum, mas controlável. Mas eles não mencionaram as cenas alarmantes que preocupavam muitos. Alguns pesquisadores anotaram secretamente suas preocupações. Essas anotações, que circularam discretamente entre acadêmicos, revelaram o temor de que as pinturas não fossem destinadas ao povo do Criador. A aparência da figura alta, a anatomia precisa e as cenas de destruição sugeriam que os artistas acreditavam estar registrando algo importante. Não estava claro se o propósito era um aviso, um registro histórico ou uma mensagem. Os especialistas ainda estão tentando desvendar o significado da Câmara de suas obras de arte e da misteriosa figura alta.